Hoje vamos analisar alguns mitos e acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, confusões sobre a data de início do conflito, cavalaria contra tanques, bombas atômicas e muito mais coisas interessantes. Estamos ansiosos pelos seus pedidos para próximos vídeos nos comentários. Mas enquanto isso, vamos começar voltando a 1939. Tradicionalmente, essa é considerada a data de início da Segunda Guerra Mundial. Mais precisamente, o 1º de setembro deste ano, o dia em que a Alemanha invadiu a Polônia. Essa afirmação, é claro, faz sentido, mas a cada ano que passa após a guerra, a história da Segunda Guerra Mundial se torna mais profunda. Os documentos são decifrados cada vez mais, e os historiadores de diferentes países têm suas próprias opiniões sobre questões individuais. Por exemplo, a data de início da Segunda Guerra Mundial tem sido amplamente discutida nos últimos anos em todos os países. Uma das datas alternativas consideradas é maio de 1939, quando a União Soviética e o Japão se confrontaram na fronteira mongol-manchu. As batalhas em Khalkhin-Gol foram muito intensas e, por exemplo, muito mais extensas do que algumas batalhas individuais da Segunda Guerra Mundial. Do lado da União Soviética, quase 60 mil pessoas estavam envolvidas, enquanto o lado japonês contava com 75 mil, de acordo com várias fontes. As perdas também são contadas em dezenas de milhares, e o impacto na Segunda Guerra Mundial e o confronto tiveram um efeito de derrota muito poderoso sobre o Japão, sendo mais um fator que o levou a mudar o foco para o Pacífico. Também não se deve esquecer a Guerra Sino-Japonesa, que começou em 1937. Sua descrição é arrepiante, com armas químicas, a Unidade 731 e os terríveis crimes de guerra do exército japonês. Até fontes conservadoras estimam as perdas civis em 12 milhões, enquanto os números da China chegam a 35 milhões. Houve também a Guerra Ítalo-Etíope e a invasão da Eslováquia pela Hungria. Todas essas foram nações envolvidas na Segunda Guerra Mundial. A afirmação de que a Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939 não é um mito em si, mas não se deve considerar que antes disso todos estavam vivendo em neutralidade. De fato, desde o início dos anos 30, o mundo já estava imerso em conflitos, alguns dos quais eram de grande escala. O próximo tema já sugere o título de um mito total, e é o mito de que a Segunda Guerra Mundial foi um conflito completamente mecanizado, com alta tecnologia para a época, tanques contra aviões, submarinos contra navios de guerra e assim por diante. Claro, houve elementos disso, mas não se deve esquecer que, assim como na Primeira Guerra Mundial, uma quantidade colossal de tecnologia militar estava sendo desenvolvida gradualmente, e algumas nações ainda dependiam bastante de cavalos no início da guerra. Por exemplo, em 1939, o exército alemão contava com 514 mil cavalos em serviço, 3 vezes mais do que o número de unidades de transporte mecanizadas no auge. O número de cavalos ativos no exército alemão durante a guerra superou 1 milhão e durante toda a guerra quase 3 milhões passaram por ele. No auge da guerra, quase todas as divisões de infantaria tinham um batalhão de reconhecimento separado com cerca de 200 cavaleiros. Vale mencionar que em outros países a situação foi semelhante. Além disso, os batalhões de cavalaria soviéticos, a cavalo, participaram do avanço na Manchúria até mesmo em agosto de 1945. Em geral, a Segunda Guerra Mundial não foi sem a sua dose de elementos clássicos, e isso, inevitavelmente, gerou um segundo mito relacionado à Polônia. Todos sabem como o país caiu rapidamente, e a maioria das pessoas imagina cenas de pobres cavaleiros poloneses enfrentando tanques com espadas. Tais palavras podem até ser encontradas em livros didáticos, mas isso é claro, um mito completo. Ele é baseado em uma batalha real perto de Krojanty, onde os poloneses não eram tolos o suficiente para atacar tanques com lanças, porque não havia tanques lá. Eles chegaram apenas no final. Na realidade, os cavaleiros poloneses até mesmo repeliram os alemães, e houve até uma ordem de retirada que foi cancelada pelo general Guderian, ordenando que as tropas se deitassem e se preparassem para usar as metralhadoras e aproximar os veículos blindados. Os poloneses também tinham armas antitanque e rifles à sua disposição. O exército alemão simplesmente era mais forte e tecnicamente superou o oponente.
e então usou a vitória para criar o mito dos poloneses tolos que atacavam tanques com espadas. Já que falamos da Polônia, vamos mencionar outros países menores. A história é escrita pelos vencedores e com o tempo podem ocorrer coisas terríveis com ela. Até mesmo se esquece de quem suportou a maior parte do fardo. E sobre os pequenos participantes como Hungria, Romênia e Iugoslávia, os livros didáticos geralmente nem mencionam. No entanto, as perdas da Romênia na Segunda Guerra Mundial foram maiores do que as da Grã-Bretanha e da França juntas, contando tanto as forças armadas quanto os civis, e mesmo a Iugoslávia perdeu mais do que França e Grã-Bretanha juntas. A Iugoslávia mobilizou mais pessoas durante a guerra do que a Itália, e a Hungria perdeu mais pessoas do que a França. Na Grécia, mais pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial do que americanos. Essas perdas são um tema muito triste e pesado, sobre o qual, francamente, é difícil falar. Apenas esperamos que o mundo se lembre não dos mitos e do cinema, mas das estatísticas sombrias e da imagem completa dos eventos. Não mencionaremos a suposta determinação da Segunda Guerra Mundial com o desembarque dos aliados na Normandia. Esperamos que coisas tão óbvias não precisem ser explicadas. Precisamos falar sobre outro mito cinematográfico. Ele está relacionado ao fato de que quase em cada filme podemos ver filas organizadas de voluntários partindo para a guerra. Na realidade, tudo foi muito mais triste. Nos Estados Unidos, de acordo com o Museu Nacional Americano, apenas 38% dos soldados na Segunda Guerra Mundial eram voluntários. Quase 2/3 eram pessoas mobilizadas não totalmente por vontade própria. Por exemplo, durante a Guerra do Vietnã, que está intimamente ligada à cultura de protesto contra a guerra e aos movimentos pacifistas, apenas 25% eram voluntários. Eu mesmo fui um voluntário, mas é claro que em números absolutos, o número de pessoas que serviram na Segunda Guerra Mundial foi maior e esse fator também desempenha um papel. No entanto, em termos percentuais, o nível de patriotismo retratado nos filmes da Marvel com o Capitão América era suficiente. Vamos falar sobre o Lend-Lease também. Com frequência, na internet você pode encontrar fotos de botões e outros equipamentos que supostamente provam que a União Soviética só foi capaz de vencer graças à ajuda dos americanos. O fato do Lend-Lease, é claro, é incontestável. Além disso, o segundo piloto soviético com mais vitórias, Grigory Andreevich Rechkalov, realizou muitas missões de sucesso no R-39 Air Cobra. No entanto, a maioria esquece que a maior parte dos suprimentos do Lend-Lease chegou à União Soviética em 1943 e depois. De acordo com uma pesquisa recente sobre o Lend-Lease em 2012, em 1941 a União Soviética comprou mercadorias no valor de 741 milhões de dólares e recebeu 541 milhões. Isso é lógico, pois havia grandes problemas logísticos. Em 1942, quase 30% do volume do Lend-Lease foi recebido, mas a maioria, mais de 70%, só foi vista na União Soviética após 1943, o que é muito bom. No entanto, não devemos exagerar o papel do Lend-Lease na Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos não esquecer de prestar atenção em outras estatísticas. De acordo com essas estatísticas, a União Soviética recebeu apenas 27% da ajuda total, enquanto o Reino Unido recebeu quase 70%. Vamos falar sobre as bombas atômicas também. Os bombardeios em Hiroshima e Nagasaki foram o clímax da Segunda Guerra Mundial, e é claro que o seu efeito também foi grandemente exagerado. Primeiro, antes do primeiro bombardeio atômico, os Estados Unidos já haviam realizado grandes bombardeios em 66 cidades japonesas. Se era fogo ou energia atômica, o fato de que eles bombardearam já é alarmante. Em 10 de março de 1945, 334 bombardeiros B-29 atacaram Tóquio e causaram um verdadeiro inferno lá. Essas perdas são bastante comparáveis com os danos em Hiroshima e Nagasaki. Bairros inteiros foram reduzidos a cinzas, e as fotos aéreas antes e depois dos bombardeios são igualmente assustadoras, e isso foi apenas em 10 de março. Antes de 23 de fevereiro, 174 bombardeiros atacaram. E se olharmos para toda a história de Tóquio,
ela foi bombardeada em 1944 e em outros anos de forma semelhante. Havia pelo menos tantas cidades japonesas destruídas antes dos bombardeios atômicos. Além disso, os bombardeios atômicos tiveram um efeito psicológico, mas a maioria dos historiadores concorda que a principal razão para a rendição do Japão foi, afinal, a entrada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na guerra. Por muito tempo, circulou amplamente o mito de que os alemães também estavam perto de criar uma bomba atômica, o que também é completamente falso. Devemos distinguir entre transportadores de mísseis e bombas em si. Os alemães estavam realmente à frente de todos em termos de mísseis, mas não conseguiram com o átomo. Para uma explicação detalhada, é melhor recorrer aos canais dos físicos, mas a visão estabelecida na comunidade científica é que os alemães escolheram o caminho errado em seu programa nuclear desde o início e mesmo no final da guerra, seu reator em alta velocidade nunca funcionou, enquanto os americanos já estavam se preparando para testar bombas atômicas totalmente funcionais. Seu papel, é claro, foi influenciado pela situação sombria no fronte para a Alemanha, mas a maioria dos físicos acredita que, com o progresso disponível até 1943, os alemães precisariam de mais 5 a 10 anos para dominar completamente as tecnologias. E mesmo isso não é garantido, pois as cadeias de suprimentos começaram a se desfazer naquela época. Vamos concluir nosso episódio falando sobre a resistência no cinema. Muitas vezes podemos ver corajosos franceses que, com todo o país, partiram para lutar contra os alemães. Na realidade, apenas 0,5% da população do país estava envolvida em resistência ativa contra os invasores, e de acordo com dados de especialistas ocidentais nessa questão, a maioria dessas ações terminava em fracasso. Na opinião deles e de muitos outros acadêmicos, mesmo a completa ausência de resistência francesa não teria afetado o resultado da Segunda Guerra Mundial. Isso não diminui o heroísmo de seus participantes. Um papel muito maior foi desempenhado pelos partisans na Bielorrússia e na Ucrânia. E falando da Europa, os iugoslavos organizaram festividades, como os eslovenos Ebica Češka, repúblicas estabelecidas pelos partisãs diretamente nas terras conquistadas pelos alemães. E as repúblicas eram bastante grandes. E isso foi durante os anos de 41 e 42, o auge do poder do exército alemão. Em geral, recomendamos vivamente a todos que se familiarizem com a participação na Segunda Guerra Mundial, não apenas das grandes potências, mas também dos países europeus menores, pois mesmo do ponto de vista da estatística e dos números, era muito intenso lá. Bem, vamos encerrar por aqui. É claro que isso está longe de ser todos os mitos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Falar sobre essa guerra é muito difícil, mas ainda assim seus eventos, sacrifícios e heroísmo devem ser lembrados, pelo menos para não repeti-los. Infelizmente, a humanidade provavelmente não conseguirá evitar novos encontros. Até mais, amigos!